Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do Ed. Aqui você vai aprender que matemática é algo simples, fácil e descomplicado. Eu sou o professor Edmundo, vem comigo e eu vou mostrar para você que podemos resolver todos os seus problemas. De matemática, hein? Vamos nessa! E aí, pessoas, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula aqui no canal do Ed, não é isso? Antes de começarmos, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal e curtam mesmo. É muito importante para que o canal cresça que vocês se inscrevam e curtam. Façam também seus comentários e deixem suas sugestões, valeu? Vamos dar início então à nossa aula. Vamos lá então, vamos dar uma olhada no nosso edital, né? Números inteiros, operações e propriedades já foi. Números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades também já era. O 3, o mínimo múltiplo comum também já foi. A razão e proporção também já era. Estamos vendo hoje porcentagem, regra de 3 simples, média aritmética e ponderada, beleza? Para a próxima aula vamos ter então equação do primeiro grau e sistemas de equações do primeiro grau, beleza? Vamos em frente então, né? Nosso edital tem mais todas essas matérias aí para a gente dar uma olhada e vamos olhar uma por uma, beleza, pessoas? Poder ajudar vocês aí nesse concurso da polícia, tá? Não esqueça de curtir o canal e dar uma força pra gente aí curtindo, beleza? Vamos lá então. Respostas dos exercícios anteriores, né? É a pessoa que eu tinha esquecido, né? Então vamos ao primeiro exercício, né? João, Luiz e Otávio formaram uma sociedade. João empregou R$6.000, Luiz empregou 8.000 e Otávio empregou 10.000. Sabendo que o lucro obtido foi de 36.000 e que o mesmo deve ser dividido em partes diretamente proporcionais às quantias empregadas, quanto cabe a cada um? Vamos à resposta então. Seja x, y e z as proporções, temos então que x mais y mais z é igual a R$36.000, que foi o lucro obtido. Tudo bem? Então, o que nós temos aí? Nós temos essa proporção aí, ó. X está para 6.000, mais y está para 8.000, mais z está para 10.000, beleza? Assim como x está para 6.000, assim como 36.000 está para 24.000. Tudo bem até aí, pessoas? Beleza, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar em cruz, vai ficar 24.000x é igual a 216 milhões, beleza? Vamos deixar o x sozinho e vamos passar os 24.000 dividindo os 216 milhões. Então o que nós vamos ter? Que o x vale 9.000. Então, pessoas, 9.000 é a parte do sócio que empregou 6.000, beleza? Vamos continuar. Vamos fazer a mesma relação para determinar o y. Então nós temos aí de novo montada a nossa equaçãozinha. E agora, repara, nós temos y sobre 8.000, assim como 36.000 está para 24.000. Multiplicando em cruz de novo, nós vamos ter aí 24.000y é igual a 288 milhões. Vamos deixar o y sozinho e vamos passar o 24.000 dividindo. Assim nós vamos ter que 288 milhões dividido por 24.000 é igual a R$1.200, que é a parte que cabe ao sócio Y, que empregou R$8.000. Falta ainda o sócio Z. Vamos lá, vamos determiná-lo, né? Então nós temos que Z está para 10.000, assim como 36.000 está para 24.000. Então multiplicando em cruz novamente, 24.000Z é igual a 360 milhões. Vamos dividir o 360 milhões por 24 e vamos determinar que o Z vale 15.000. Tudo bem aí, pessoas? Então, ó, caso você esteja viajando nesses exercícios aí, é ideal que você assista a aula passada, beleza? Porque senão você vai dar uma viajada mesmo. Vamos lá então, segundo exercício. A soma de dois números racionais é 50. E a razão do menor para o maior é 2/3. Quais são esses números? Vamos à resposta, né? Temos que x mais y é igual a 50, beleza? E que x está para y, assim como 2 está para 3. Portanto, x tem que ser menor que y. Tudo bem nisso aí, pessoas? Vamos lá em frente. Então, nós temos aí x mais y é igual a 50 e x está para y, assim como 2 está para 3. Isso aqui é um sistema, tá, de equação do primeiro grau, que nós vamos ver na próxima aula, beleza?
Assim temos x mais y está para y, assim como 2 mais 3 está para 3. Multiplicando em cruz, lembrando que x mais y vale 50, né? Então vamos lá. 50 está para y igual 5 está para 3. Multiplicando em cruz, nós vamos ter o quê? 5y igual 3 vezes 50. Então, e 5y vale 150. Portanto, o y vai ser 150 dividido por 5. Moleza, né, gente? Y vale 30. Bom, se o y vale 30, quanto que vale o x? Então é só substituir, nós vamos ver o que acontece. Ó, x está para 30, assim como 2 está para 3. Nós temos que 3x é igual a 30 vezes 2, então x vale 60 dividido por 3, ou seja, x vale 20. Poderíamos também fazer aqui direto. Ó. Nós achamos o x e o y, certo? Primeiro foi o y, isso é 30. Que número que eu somo com 30 para dar 50? 20. Então é rapidão, né? Vamos em frente. Terceiro, os números x, y e z são diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 6, nessa ordem. E o fator de proporcionalidade é 7. Determine esses números. Então vamos à resposta. Temos que x está para 2, assim como y está para 4, assim como z está para 6, assim como 7 está para 1. Então, ó, x está para 2 é igual a 7 está para 1. Ou x está para 2, assim como 7 está para 1, né? Então, o x vai valer 14. Vocês concordam, pessoas? Moleza, hein? Vamos fazer o y, então. O y está para 4, assim como o 7 está para 1. Y, então, é 4 vezes 7. O y vale 28. E, finalmente, z está para 6, assim como o 7 está para 1. Então, z vai ficar igual a 6 vezes 7, ou seja, z vale 42. Facinho, hein? Moleza. Quinto exercício. Quinto. Vai ser o quarto, né? Tudo bem. Duas pessoas formaram uma sociedade. A primeira entrou com R$700, a segunda com R$1.200 e no final de um ano de atividade a firma teve um prejuízo de R$380. Quanto perdeu cada sócio? Vamos ver então a resposta disso. Temos que A está para 700, mais B estando para 1.200, equivale a dizer que 1.900 está para 380. Tudo bem nisso aí? Então vamos lá, como foi um prejuízo? A está para 700, mais B está para 1.800, assim como 380 está para 1.900. Reparou que invertemos a fração? Inversamente proporcional, porque é prejuízo. Portanto, nós temos que A está para 700, assim como 380 está para 1.900. Multiplicando em cruz, nós vamos ter aí que 1.900A é igual a 700 vezes 380. Então, A vai ser 266.000 dividido por 1.900. O A vale 140. Portanto, se A mais B é 380 e o A é 140, então 140 mais B é 380. Então, o B é 380 menos 140, o B vale 240. Beleza, pessoas? Vamos em frente. Em uma feira, o encalhe de laranja é vendido do seguinte modo. Uma laranja por 50 centavos, 2 por 45 centavos, 3 por 35 centavos cada, 4 por 25 centavos cada. Nessas condições, qual é o preço médio da laranja? Vamos ver a resposta. A média é 1 vezes 0,5, mais 2 vezes 0,45, mais 3 vezes 0,35, mais 4 vezes 0,25. Tudo isso dividido pelo peso, 1, 2, 3 e 4. Isso é uma média ponderada, tudo bem? Então 0,5 mais 0,9 mais 1,5 mais 1 dividido por 10. Então a média seria 3,45 dividido por 10, ou seja, a média da laranja é 0,34,5 centavos, beleza? Valeu. Vamos que vamos então. Vamos aí mexer com regra de 3 simples. Vamos lá, pessoas. Então, ó, conceito. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem? No entanto, fica a pergunta, mas o que são grandezas em matemática? Muito fácil, pessoas. Grandezas são o quê? Define-se por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, a temperatura e coisas assim, beleza? Então, ó, grandezas diretamente proporcionais são o que então? São grandezas as quais a variação de uma produz a variação de outra numa mesma razão. Então vamos lá, vamos entender isso melhor, né? Como estão diretamente relacionadas, se uma grandeza dobra, isso promove que a outra grandeza também dobre. Se uma triplica, a outra também triplica. Beleza? Vamos a um exemplo prático, né? Digamos que um automóvel percorre 10 km com 1 litro de combustível. Significa que se o automóvel for fazer uma viagem de 50 km, ele precisa de 5 litros. Tudo bem? Isso aí.
Repare que no exemplo, quintuplicamos a distância, ou seja, multiplicamos por 5. Como consequência, aumentou também o consumo do combustível. Em qual proporção? Nos mesmos 5. Ok, pessoas? É simplesinho, né? Essa relação é que faz a grandeza ser diretamente proporcional. Aumentou um, aumentou o outro. Beleza? Outro exemplo clássico é o custo de cadernos. Se um caderno custa R$15, 3 cadernos custarão R$45. Ou seja, o custo do caderno tem uma relação diretamente proporcional à quantidade de unidades. Ou seja, o 3 aqui do caderno multiplica por 3 o preço do caderno. Facinho, se faz isso de cabeça, né? Muito fácil. Agora vamos ver a grandeza inversamente proporcional. Dizemos que uma grandeza é inversamente proporcional quando são utilizadas operações inversas na relação entre as grandezas. Vamos entender isso melhor, né? Como estão inversamente relacionadas, se uma grandeza dobra, isso promove que a outra grandeza seja dividida pela metade. Ficou confuso? Vamos a um exemplo prático. Olha só, imagine que um pedreiro demore 4 dias para construir um muro. Se ao invés de um pedreiro contratarmos 2 pedreiros, aumentaria ou diminuiria o tempo gasto para se construir esse mesmo muro? Óbvio que nós diminuiríamos o tempo, não é isso? A pergunta é, quanto tempo levaria? Vamos descobrir isso então? Levaria metade do tempo, em outras palavras. Seriam necessários apenas 2 dias. Por quê? Porque se um pedreiro faz em 4 dias, 2 vão fazer em 2. Óbvio, metade, né? Perceba, dobrou-se o número de pedreiros e dividiu-se por 2 o tempo gasto para fazer o mesmo muro. Essa situação é o que chamamos de grandeza inversamente proporcional. Beleza? Grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Perceba que ambas as situações, sejam as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, são extremamente utilizadas em situações de comparação, o que pode promover uma infinidade de situações problema para serem resolvidos em concursos e vestibulares, que é o nosso caso, né? Então vamos lá. Em nosso cotidiano é facilmente encontrado essa situação, seja pelas situações complicadas até a mais simples, como fazer arroz ou café. Fazer arroz e café é diretamente proporcional, porque se você usa 4 copos, ou melhor, 2 copos de arroz, você vai pôr 4 copos de água, não é isso? Então, isso aí é diretamente proporcional. Café é a mesma coisa. A quantidade de água que você vai pôr está relacionada diretamente com a quantidade de pó de café que você vai pôr. Se para fazer arroz eu uso 2 xícaras desse grão, quantas xícaras de água eu teria que pôr? Né? Muito simples, né? Voltemos agora a nossa atenção à regra de 3 simples, que é o que nos interessa. Tá? Já sabemos que a regra de 3 simples é utilizada para a resolução de situações que envolvam grandezas. No entanto, se faz necessário que se tenha 3 valores já apresentados, para que assim se obtenha o 4º valor. Tudo bem nisso aí, pessoas? Então vamos lá. Vamos ao exemplo prático, né? Para se fazer um bolo de aniversário, um confeiteiro utiliza 300 gramas de chocolate. Porém, foi solicitado ao confeiteiro 5 bolos idênticos. Qual será a quantia necessária de chocolate para se fazer as 5 receitas? Muito fácil, né, pessoas? A forma mais fácil de se resolver essa situação, problema, é montar a relação agrupando as grandezas. Então, um bolo diretamente ligado a 300 gramas de chocolate. 5 bolos, nós vamos relacionar x gramas de chocolate, beleza? Deste ponto, multiplicamos em cruz e vamos obter uma equação do 1º grau. Então, olha só. Então, vamos voltar à nossa proporção e vamos multiplicar em cruz, beleza? Então, um bolo multiplica x gramas, 5 bolos multiplica 300 gramas. Assim, temos que 1x é igual a 5 vezes 300. Então, x é 1.500. Portanto, precisaremos de 1,5 kg de chocolate para fazer as 5 receitas de bolo, beleza? Aí nossa resposta final. Vamos lá. Observe que temos uma situação, um problema que trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Assim, fazer 5 bolos ao invés de 1 aumentará proporcionalmente a quantidade de chocolate necessário. Vejamos agora outra situação. Para se fazer uma viagem da cidade A para a cidade B, leva-se 3 horas numa velocidade constante de 80 km por hora. Assim, pergunta-se, se fôssemos fazer essa mesma viagem a 120 km por hora, quanto tempo levaríamos da mesma cidade A para a cidade B? Vamos ver, né? Novamente, iríamos montar a relação agrupando as grandezas. Então, nós temos 80 km por hora,
relacionado com 3 horas. 120 km por hora com x horas. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Note que, no entanto, ao aumentarmos a velocidade, o tempo do percurso irá diminuir. Assim, trata-se de uma grandeza inversamente proporcional. Ou seja, ao aumentar uma grandeza automaticamente, a outra irá diminuir. Então, invertemos uma coluna, só uma coluna, para realizarmos a equação. Beleza? Então, vamos inverter. Está aí nossa relação novamente. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos inverter. Reparou? O x subiu, agora está relacionado com 80 km. Então, nós vamos ter aí 80 km relacionado com x e 120 km relacionado com 3 horas. Repara que só a segunda coluna inverteu. A primeira ficou do mesmo jeito que estava, tá? Então, vamos multiplicar em cruz. E aí o que nós vamos ter? Então, vamos repetir a nossa relação aqui, Vamos repor aqui nossas flechinhas de multiplicação. E aí nós temos o quê? 80 vezes 3 é igual a 120 vezes x. Então, 240 é igual a 120x. X é 240 dividido por 120. X é 2. Portanto, a viagem será feita em 2 horas. E essa é a nossa resposta final. Melhora, né? Perde 1 hora de viagem. Vamos lá. A porcentagem. O que é porcentagem, né? A porcentagem ou percentagem deriva do latim percento, que literalmente significa por cento ou por cada centena. Indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100, podendo ser representada por uma fração de denominador 100 ou ainda representada pelo símbolo porcentagem, que é essas duas bolinhas cortadas por um traço, beleza? Vamos lá então. Qual é a função da porcentagem, né? A porcentagem é extremamente utilizada em diversas áreas do conhecimento. Na matemática, pode ser aplicada na comparação entre grandezas, determinar descontos, acréscimos, quantidades, etc. Pode ainda ser utilizada para determinar comissões, assim como ser base de cálculo de lucros, prejuízos e descontos, tá? Tudo isso gera situação problema, tá, pessoas? Todo mundo. Vamos lá, continuando a função da porcentagem. Pode-se ainda relacionar a porcentagem com taxas de juros, tanto em juros simples como compostos, base da matemática financeira. Como vamos calcular essas porcentagens, né? O primeiro método, regra de 3. Digamos que queiramos saber quanto que é 30% de R$120. Inicialmente, agrupamos as grandezas para montarmos as relações. Então, vamos montar a relação nossa aí, né? 100% equivale a R$120. 30% equivale a x. Multiplicando em cruz, temos 100% com 20, 30 por x, as cruzinhas cruzando. Nós vamos ter aí 100x é igual a 120 vezes 30. 100x é igual a 3.600, então x será 3.600 dividido por 100. O x vale 36. Beleza, pessoas? Facinho, né? Por multiplicação direta. Esse método é mais rápido. Consiste em escrever a porcentagem em forma de número decimal e multiplicar o valor que representa 100%. É muito mais prático, tá, pessoas? Eu prefiro mais esse método. Então, vamos lá. Vamos escrever 32% na forma de número decimal. Para isso, basta escrevermos 32 centésimos e dividirmos o numerador pelo denominador, o que resulta em 0,32. Olha só. Isso aqui é a forma decimal de 32%. É 32 dividido por 100. Repara que eu tenho 2 zeros aqui. Esses 2 zeros vão fazer o quê? Aqui existe uma vírgula imaginária. Essa vírgula vai dar uma casa por causa desse zero. E vai dar mais uma casa por causa desse zero. Então, nós vamos ter 0,32, que significa 32%. Beleza? Então, obviamente, sabemos que não precisamos dividir. Basta andar com a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, né? Então, vamos lá. 32 centésimos é o mesmo que escrevermos 32 dividido por 100. Como são 2 zeros no número 100, andamos 2 casas à esquerda do número 32. Ou seja, nós temos aí a nossa vírgula imaginária. Então, pomos a vírgula atrás do número. 3,2, andamos uma casa à esquerda referente ao primeiro zero de 100. E 0,32, andamos mais uma casa referente ao segundo zero de 100. Não precisa fazer conta, tá, pessoas? Só andar com a vírgula, mais fácil. Feito isso, basta multiplicar 0,32 pelo número que representa o total, ou seja, o 100%. Vejamos um exemplo. Determinar 32% do salário de 2.750. Então, basta multiplicar 0,32 pelo salário em questão.
0,32 vezes 2.750 é igual a 880. Ou seja, 32% de 2.750 é R$ 880. Beleza? Fácil, 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 fácil. Beleza. Vamos lá. Se quisermos acrescentar 25% ao valor, basta multiplicar 1,25 pelo valor que representa o total, ou seja, 100%. Vamos ver um exemplo. Está viajando ou não? Ó, o 25% é o 0,25. Beleza? Beleza. E esse 1? Esse 1, se eu multiplicar esses números aqui, 1,25, pelo número que for, ele já vai me dar o número total somado com os 25%. Então vamos ver. Ao pagar uma fatura atrasada, foi cobrado 15% a mais de multa. Sabendo que o preço inicial da fatura era de R$ 2.350, qual será o valor a se pagar após o acréscimo? Vamos ver lá. Então, 1,15 vezes 2.350 vai dar R$ 2.702,50. Perceba que 15% de 2.350 é R$ 352,50, que somado ao valor inicial resulta em R$ 2.702,50. Ou seja, quando você tem um número 1 aqui na frente e multiplica o valor por ele, o que acontece? Ele vai praticamente somar esse valor aqui, que é o que você tinha, acrescido dos 15%. Então, o que acontece? Já dá um montante para você, o total a ser pago, beleza? Pode fazer o mesmo com descontos. Observe, uma loja está vendendo um produto por R$ 750. Caso o cliente compre à vista, terá um desconto de 15%. Quanto se paga pelo produto à vista? Então, ó, basta subtrair 0,15, que equivale a 15%, de 1. Isso vai sobrar para a gente 0,85, ou seja, esse produto, esse equipamento que está sendo vendido por 15% com desconto, ou seja, está sendo vendido a 85% do preço que ele era. Com esse valor, multiplicamos o valor total do produto e o resultado será o valor com desconto. Vamos ver como é que fica, né? 0,85 vezes 750 é igual a R$ 637,50. Perceba que 15% de 750 é R$ 112,50, que subtraindo do valor inicial resulta em R$ 637,50. Beleza, moçada? Fácil, fácil. Média aritmética. Vamos lá. Denomina-se média aritmética a soma total de termos dividido pelo número total de termos. É a maneira pelo qual é calculada a média de uma nota na escola. Ou seja, somamos os valores de todas as produções do aluno e dividimos o valor obtido pelo número de produções. Vamos a um exemplo, né? Para ficar mais claro isso aí. Digamos que um aluno obteve os seguintes resultados em suas produções. Tá aí a tabelinha ali, ó, fulano de tal, teve na produção, né? Primeira avaliação ele tirou 7, na segunda tirou 6, no trabalho ele tirou 4, no outro trabalho ele tirou 8, e teve uma atividade lá que ele tirou 6. Beleza? Observe que o nosso aluno fictício obteve as notas 7, 6, 4, 8 e 6. Para determinar a média dele, basta somar os valores das notas e dividir o valor obtido por 5, que é o total de produções. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Assim temos esse símbolo, pessoas, é o símbolo de média, tá? Estatisticamente falando. Então, 7 mais 6 mais 4 mais 8 mais 6 dividido por 5 dá 31 dividido por 5. A média do nosso aluno é 6,2. Beleza? Observe que o símbolo X, com tracinho em cima, representa a média aritmética. Vamos lá. Média ponderada. Vamos ver o que acontece, qual que é a diferença, né? Chamamos de média ponderada o somatório das multiplicações entre valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos. Vejamos um exemplo. Numa escola, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com a aplicação de média ponderada. Em cada bimestre, o peso varia, sendo que no primeiro bimestre o peso é 1, no segundo e terceiro bimestres o peso é 4 e no último bimestre o peso é 5. Vamos ver então. Dessa forma, qual será a média final de um aluno que obteve os seguintes resultados? Primeiro bimestre 7, segundo bimestre 6, terceiro bimestre 5 e no quarto bimestre 8. Se para ser aprovado nessa escola a média mínima é 7, pergunta-se, o aluno que obteve tais resultados está ou não aprovado? Vamos ver? Então vamos à resposta, né? 7 vezes 1 mais 6 vezes 2 mais 5 vezes 2 mais 8 vezes 5.
Esses números aqui são os pesos, beleza? Então vai ficar 1 mais 2 mais 2 mais 5. Então nós temos 7 mais 12 mais 10 mais 40 dividido por 10. Dá 69 dividido por 10, dá 6,9. Ele ficou por um ponto, né? Por 0,1, né? Um décimo. Note que o resultado obtido é 6,9. Portanto, o aluno não obteve a nota necessária para ser aprovado. Beleza? Eles vão perguntar assim, nossa, mas é tão pouco. Esse era pouco porque não tirou, né? Vamos em frente. Agora é com você. Então, pessoas, vou deixar aqui para vocês alguns exercíciozinhos para vocês tentarem fazer, tá? Determine um desconto de 32% no total de uma compra de R$ 12.500. Devido ao atraso do pagamento de um saldo devedor, um correntista deve pagar 12% de acréscimo numa dívida de R$ 22.000. Qual foi o valor pago? Terceiro, uma empresa está dividida em 3 áreas distintas: a área administrativa, a área operacional e a área de vendas. A área administrativa é composta por 50 funcionários, enquanto que a área operacional possui 80 funcionários e a área de vendas comporta 60 empregados. Em uma determinada data, é proposto uma integração entre as 3 áreas com a participação de todos os funcionários. Nessa integração, serão compostas equipes. Pergunta-se, letra A, o número possível de equipes, e na letra B, quantos funcionários deve ter por equipe. Vamos em frente. Esse aqui é da PUC. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberam manutenção no mesmo dia? Sim, em uma frutaria, as frutas são dispostas em cestas de forma a atrair a atenção dos possíveis clientes. Sendo assim, qual é o maior número de cestas que se pode compor utilizando 60 maçãs, 72 bananas, 48 mexericas e 36 abacates? Pessoas. 6. Marcos, Marcelo e Fernando abriram uma lanchonete. Marcos empregou R$ 7.000, Marcelo empregou R$ 9.000 e Fernando empregou R$ 12.000. Sabendo que o lucro obtido foi de R$ 52.000 e que o mesmo deve ser dividido em partes diretamente proporcionais às quantias empregadas, quanto cabe a cada um? Muito suspeito esse exercício, né? Não digo nada, mas vamos lá. Um time de basquete, ao longo de 10 partidas, fez o seguinte número de cestas. Primeira partida 98, segunda partida 64, terceira partida 80. Na quarta partida fez 68 pontos, na quinta partida fez 76 pontos. Na sexta partida fez 90 pontos, na sétima partida fez 78 pontos. Na oitava partida fez 102 pontos, na nona partida fez 60 pontos e na 10ª partida fez 86 pontos. Pergunta-se, qual é a média de cestas do time? Beleza, pessoas? Beleza, então, né? Ficamos por aqui hoje, então, tá, pessoas? Bem curtinha essa aula de hoje. Para a próxima aula, abordaremos as matérias do edital, equação e sistemas de equação do 1º grau. Beleza? Vamos aí, então. Não deixe de assinar o canal e deixar os seus comentários. Deixe suas sugestões também, que é muito importante. O canal precisa crescer e para isso eu preciso que vocês assinem ou comentem ou ainda se inscrevam e melhor ainda, compartilhem, tá? Valeu então, espero que tenham gostado e vamos nessa, tá? Bons estudos a todos. Até a próxima. Um abraço do Ed. Fui, pessoas.